Sexto ano, vamos terminar então a nossa unidade sobre os povos árabes. Então, desde a primeira aula, nós estamos conhecendo esta civilização que a partir de agora nós citaremos com bastante frequência, que são os árabes. Para encerrar, nós trataremos então de alguns conhecimentos, de alguns elementos culturais e alguns conhecimentos produzidos pelos árabes que chegou até nós aqui do mundo ocidental. Então vamos lá falar sobre os árabes. A cultura e a sociedade. Bem, na última aula nós vimos sobre a expansão da religião que o profeta Mohammed apresentou para os árabes, que foi responsável inclusive pela unificação desse povo. Então, a partir do Islã, com essa expansão da religião islâmica, formas de organização social distintas vão aparecer. Mas o patriarcalismo vai ser algo que vai ser bastante presente em basicamente todos esses grupos árabes. É uma característica muito marcante da sociedade árabe. Portanto, o comando da família, da política, da economia é exclusividade dos homens. Por isso, uma sociedade patriarcal. O patriarcalismo é muito presente nas sociedades árabes. As mulheres eram submissas ao pai, ao marido e aos filhos homens já adultos. Portanto, é uma sociedade em que as mulheres não têm praticamente nenhuma participação. Claro que com o passar do tempo, algumas sociedades elas vão se abrir mais, outras continuarão mais fechadas. Então, essa relação das mulheres na sociedade, ela vai variar de acordo com o lugar, de acordo com a região e de acordo com o tempo também, tá certo? Então, um ponto importante aqui, e que nós que estamos no mundo ocidental vemos muito do povo árabe, e principalmente daqueles que seguem a religião islâmica, lembrem-se mais uma vez, nem todo árabe é islâmico, e nós às vezes vemos alguns comportamentos que para nós é algo considerado absurdo, como por exemplo o tratamento com as mulheres, e nós achamos que tem uma relação ligada com a religião, com o Islã. Sendo que, na verdade, antes de ter uma relação com o Islã, tem uma relação com uma cultura local. Então, esse sistema patriarcal de controle dos homens, ele antecede a religião islâmica. Então, ela não é por conta da religião islâmica necessariamente. A religião islâmica é assim por conta desse costume que eles já tinham antes da religião. Tá certo? Então, é preciso, às vezes, separar para nós não jogarmos culpa de um tratamento que para nós ocidentais é algo reprovável, nós não jogarmos essa conduta na culpa da religião islâmica, sendo que é uma questão de cultura local. Em outras palavras, se não tivesse a religião islâmica, talvez eles seriam da mesma forma que são, dariam o mesmo tratamento que dão para as mulheres, por exemplo. A diferença é que com a religião, usam a religião como uma desculpa, mas esse processo ele é muito mais cultural do que necessariamente religioso, e é importante nós separarmos esse tipo de coisa. Bem, quando começa um processo de globalização, claro, uma globalização no sentido mais antigo, onde esses povos começam a ter contato com vários outros, haverá, claro, troca de informações. Então, por exemplo, hoje, atualmente, muitos países islâmicos já estão adquirindo mais participação em todos os setores da sociedade, como eu acabei de dizer, por conta do contato com países do mundo ocidental e assim por diante. Mas, no passado, o contato com outros povos ajudou muito, não só os árabes, como os outros povos também, porque tiveram contato com produção de conhecimento que ficava restrito àquela população, ficava só com eles. Então, por exemplo, tiveram contato com a bússola, com a pólvora, com o astrolábio, produtos que vinham lá do Extremo Oriente e que os árabes vão ter contato e depois vão levar para outras regiões também. Outras invenções eles aprimoraram. Eles não criaram, mas melhoraram bastante. Deixaram mais eficiente ou criando outros tipos de instrumentos. Um exemplo muito importante, uma herança muito importante que nós carregamos até hoje na nossa sociedade, na nossa cultura, são os nossos números, os algarismos arábicos, que foram trazidos da Índia
depois foi transformados em símbolos de 1 a 9. Portanto, os números que nós utilizamos hoje, que eu e você usamos hoje para fazer a conta na matemática, nós aprendemos com os árabes. Foram os árabes que criaram, portanto nós utilizamos o número arábico. Antes, a sociedade ocidental utilizava o algarismo romano, que vocês também já conhecem. Bem, e se nós substituímos o algarismo romano pelo algarismo arábico, é porque o algarismo arábico é muito melhor de se usar, muito mais simples e muito mais eficiente. E tem uma coisa que os números romanos, que os algarismos romanos não tinham, que é a ideia do nada, do zero. Então, os árabes, além de criar um sistema mais simples, um conjunto de símbolos muito mais simples e muito mais fácil, acrescentaram o zero, que quando é relacionado com outro algarismo, forma qualquer número imaginado. Então, aumenta bastante as possibilidades. Esse algarismo depois vai ser levado para a Europa, vai ser adotado pelos europeus, e dos europeus chegará até nós, e por isso nós utilizamos até hoje. Agora, os árabes também eles mesmos desenvolveram novas técnicas na metalurgia, no trabalho com metais, a confecção de tapetes, que é algo muito, muito famoso naquela região, trabalho de tecidos de algodão e lã, fabricação de cerâmica, perfumaria, medicamentos, então dentre várias outras coisas que os árabes criaram e que muitos nós assimilamos e aprendemos. Na agricultura, criaram e difundiram técnicas de irrigação, já que vive numa região que uma boa parte é árida, desértica, tendo algumas regiões litorâneas mais úmidas, então é preciso espalhar a água para uma região do interior. Então eles tinham técnicas eficientes de irrigação, e com isso eles conseguiam produzir arroz, laranja, limão, cana-de-açúcar, algodão, café, banana e várias ervas aromáticas e medicinais. Perceba que muitos desses produtos nós utilizamos no nosso cotidiano e não são necessariamente típicos da América, ou seja, os europeus trouxeram para a América, mas os europeus, para conseguir trazer para a América, primeiro tiveram contato com os árabes, tá certo? Pelo menos aprender a produção desses produtos que eu citei agora há pouco. Esses produtos foram levados também para a Europa, e lá na Europa os que eram mais adaptados também foram produzidos numa região que os árabes conquistaram no sul da Espanha, na região da Andaluzia. Os árabes, por conta da sua localização geográfica, também teve contato com os chineses e com eles aprenderam a produzir o papel. E aí, com o papel, algo muito mais eficiente para registro, eles vão então conseguir não só registrar mais informações que vai servir como fonte histórica, também permitindo a circulação de conhecimento. Então toda a produção de conhecimento fica registrada e pode ser consultada pelas gerações futuras. E os árabes também criaram os chamados códices, que são os textos encadernados no formato de livros. Então esse formato de livro que nós utilizamos até hoje, que é um conjunto de um bloco de papel entre duas capas que nós abrimos, foi criado pelos árabes. Porque até então os livros eram todos em rolo de papiro ou de pergaminho. Então quando alguém queria ler um livro, ele tinha que desenrolar e enrolar o papel, o papiro no caso. Com isso, dificulta muito a leitura e também o transporte desse material. Os árabes então criaram esse modelo de códice, onde coloca então agrupado bloquinhos de papel que é possível então escrever nos dois lados, aproveitando a folha, colocando então muito mais conteúdo num pouco espaço e permite transportar aquilo com muito mais facilidade. É tão eficiente que nós utilizamos até hoje. Os árabes também tiveram contato com várias outras sociedades, permitindo então a tradução para o árabe, textos de autores gregos, romanos e indianos. Então eles tiveram contato também. Assim como nós absorvemos muita coisa deles, que estão lá no Oriente, eles também absorveram muita coisa do Ocidente, traduzindo para a sua língua, traduzindo para o árabe, textos que estavam em grego, textos que estavam em latim, textos que estavam em indiano e assim por diante. E
produziu a sua Idade de Ouro Islâmica, que vai ficar entre os séculos 8 até o século 12, tá certo? Então esse vai ser o período de ouro do Islã, do expansionismo islâmico. Um destaque importante vai ser para a medicina. O primeiro hospital foi criado em Damasco. Os árabes tinham um profundo conhecimento da medicina e nós, claro, aprendemos com ele muita coisa também. Inventaram, por exemplo, alguns instrumentos cirúrgicos, como, por exemplo, a agulha e os bisturis, que também utilizamos até hoje, aprimoradamente, mas utilizamos. E também tinha uma vasta pesquisa sobre o funcionamento do olho humano e também de doenças mentais. Bem, com essa breve unidade, nós conhecemos um pouco mais sobre esse povo importante, para tirar, inclusive, alguns preconceitos que nós, do mundo ocidental, temos com relação a eles. E é importante que vocês guardem as informações básicas dos árabes com relação ao seu território, às suas características culturais, à religião, porque nós vamos falar muitas vezes ainda dos árabes em matérias futuras. Esse aqui foi apenas o primeiro contato.